ela está sem as ferramentas fundamentais, né, isso dizer de uma forma em geral, né, que permita que ela estruture a vida dela do ponto de vista financeiro, do ponto de vista emocional. Ela está num espaço de vulnerabilidade muito grande, né? Então ela ainda está se harmonizando com o corpo, com uma identidade social, né? Com a ideia de um lugar na sociedade futuro, uma profissão. Aí vem uma surpresa, que é uma gravidez, na maioria das vezes não planejada, no momento onde ela está ampliando a sexualidade, vivendo maravilhosamente a liberdade, o diagnóstico da gravidez vem tolher essa liberdade dela. A mulher madura, ela também, quando tem uma gravidez não planejada, ela também tem altos sustos, mas ela tem pelo menos uma estrutura, às vezes uma família definida, né, um sustento financeiro, âncoras de ajuda, né, mas que também são grandes dramas. Eu fiquei muito feliz, porque eu já tinha o sonho de ter um filho, desde mais nova. Eu fiquei muito feliz de saber. Mas meu esposo não queria. Não queria. Mas assim, ele se acostumou rapidamente. E nas consultas, que é um momento mais individualizado, elas colocam mais frequentemente as necessidades, as curiosidades, que a gente tem a oportunidade de estar falando melhor. E uma coisa, quando a gente percebe que precisam de uma ajuda extra, nós temos aqui também um psicólogo e a gente encaminha as gestantes que nos pedem ajuda, uma ajuda mais específica, a gente encaminha para a nossa psicóloga aqui no Centro de Saúde. Como eu sou psiquiatra, elas só vêm para mim quando elas têm uma intercorrência. Então, uma gestante que não tem nenhuma intercorrência clínica, ela está lá no Centro de Saúde, ela não vê a cara de um psiquiatra, tá? Agora, se ela tem pressão alta, se ela tem um feto mal formado, se ela tem um diabetes gestacional, ela vem para o alto risco desse hospital. E se elas, ao enfrentarem essas situações clínicas ou outras da vida pessoal, né, ausência do companheiro, separação, pressão dos pais, algumas questões do trabalho, o obstetra do alto risco identifica a necessidade e aí então elas vêm para mim, tá? Então eu nunca recebo muito no início, eu vou receber no início as pacientes que estão rejeitando a gravidez. São aquelas que não planejaram e vêm para mim para tratar uma depressão junto com rejeição da gravidez. Nunca é muito cedo, eu recebo preferencialmente a partir do segundo trimestre. A exceção são essas do diagnóstico da gravidez, que estão rejeitando a gravidez, aí o obstetra já manda para mim. A gente vê primeiro a questão da aceitação, né? Muitas ainda vêm assustadas, né? Um pouco ansiosas, com aquela expectativa da mudança. Quando você descobriu que estava grávida, estou grávida, qual foi o sentimento, a primeira sensação que você teve? Minha primeira foi um medo. Medo de quê? O medo do parto, o medo de não conseguir, por ser muito nova. Eu acolho de mulher para mulher, e até por essa minha identificação com essa humanização da gestação e parto, Então eu brinco, sou informal, dou um espaço de fala, de dúvidas, Eu crio uma situação bem humorada e informal delas colocarem todas as dúvidas. Desde a adolescente até uma paciente mais idosa, a gente está aqui para escutar, a gente está aqui para caminhar ao lado, medicar às vezes precisa um remedinho para diminuir a ansiedade. Eu acho que o meu trabalho principal junto a elas é uma escuta, caminhar ao lado. A maioria tem meu WhatsApp, ele manda: doutora, eu tô vomitando, doutora,
e as perguntas são as mais variadas. Se pode transar, se pode beber, se pode fumar se pode isso, pode aquilo, se pode matar a sogra. E eu, com muito bom humor, vou devolvendo as respostas, né? Alguns casos que não são bem-humorados são casos de depressão grave, né, com ideação suicida, e aí a gente tem que colar na paciente, medicar com doses terapêuticas para que a gente tenha uma segurança de evoluir bem esses casos, né? É um desafio acompanhar qualquer ser humano, né? No caso da adolescente, o que eu vejo que me emociona é a vulnerabilidade, a fragilidade. Elas estão querendo uma mãe do lado delas e eu não empresto isso fácil, né? Elas querem que alguém aperte a mão, elas querem aquele abraço apertado e aquele vai dar tudo certo? Vai dar tudo certo, né? Por outro lado, tem um encantamento, tem umas muito bonitinhas que ficam encantadas com a gravidez, né? Que querem romantizar ao máximo. Então, eu fiz a morfológica, deu tudo certo. Ai, descobri que é menina, descobri que é menino. Né? Então, a gente vê assim aquela coisa mais romântica delas também, né? Que elas estão esperando uma bonequinha, né? Mas o desafio é isso, é tentar passar para elas a maturidade necessária, porque no momento onde elas têm um bebê, elas automaticamente precisam abandonar esse lugar de criança, porque tem uma nova criança na parada, né? Então talvez isso é que às vezes seja um pouco mais difícil com o adolescente. Não que não seja também com as outras, tá? Porque tem muita mulher adulta aí, adulta pela idade cronológica, mas não quer deixar de ser a criança da casa, protegida pela mãe, paparicada pelo marido, aí regride, adoece, terceiriza a criança. Então não é uma coisa muito estanque em relação à idade cronológica. As mães normalmente elas acompanham nas palestras, nas consultas, algumas procuram conversar conosco antes da consulta para colocar algumas dificuldades. Então isso é um lado que a gente presencia que é fundamental. A dificuldade às vezes que eu tenho com o adolescente é uma abordagem muito dominadora e autoritária das mães e das sogras. As mães querem roubar esses bebês das meninas. E às vezes eu tenho que lutar do lado delas para que isso não aconteça. Elas são imbecilizadas pelas mães e sogras, né? São colocadas como irresponsáveis, inadequadas. E se, por exemplo, cai o azar de ser uma mãe ou uma sogra que não está com a vida muito preenchida, esse bebê caiu do céu. E ela vai roubar esse bebê. Ela vai querer dizer que aquela menina é inadequada porque ela é adolescente, né? E isso vai ser uma fratura inicial de que aquela mãe não vai ser empoderada para que ela seja a mãe que aquela criança vai, né, vai se dirigir como tal para construir uma história. Dificuldade, então, eu não tenho com a gestante nem com a puérpera, eu tenho com a família, com a mãe e com a sogra. Todas aquelas características que as famílias costumam criticar dos adolescentes, elas vão colocar isso de novo para a gestante e para a puérpera adolescente, que elas são inadequadas e elas são incapazes. Escutar essa mãe, né, ver as necessidades dela, sempre indagar que espaço que ela te convida para estar mais próximo dela. Então ela pede a defesa, ela pede às vezes um medicamento, ela pede conversa com minha mãe, conversa com meu marido, que é desse lugar de insegurança. Né? Você fica ali como alguém um pouco mais experiente, que entende um pouco mais essa dinâmica para fazer traduções, é um grande tradutor, né, das emoções dela e defensor dos direitos delas, porque criança e adolescente ainda não tem voz dentro do hospital, né? E a gente às vezes tem que fazer essa mediação. Foi no hospital público e foi parto normal.
Na verdade, no dia 23, eu amanheci com dor. E como a minha irmã, eu tinha uma irmã, e ela teve um filho primeiro do que eu, e ela tinha ido no hospital 5 vezes para ganhar, ela nunca foi. E ela foi voltar. Aí, então, quando foi a minha vez, eu amanheci com dor e fiquei lá, passei o dia inteiro, mas uma dor que dava de suportar. E a minha mãe ficou, vamos. Eu falei, mãe, eu não quero ir agora. Aí, quando foi de noite, a gente foi, e a minha mãe me levou, e eu fiquei lá sozinha no hospital, passei a noite no hospital, e eu tive ela no outro dia. Na verdade, assim, porque a minha mãe não pôde ficar, nem ninguém da minha família, mas a minha mãe tinha uma amiga que trabalhava lá, e durante a noite ela chegou para o plantão e ela ficou me acompanhando, mas não ficou direcionada a mim, mas ela ia lá de vez em quando para ver se eu estava bem, se eu precisava de alguma coisa. Ninguém nunca chegou para falar como seria, como seria lá no hospital, como era ter um bebê. Nunca teve esse acompanhamento nem da minha mãe, que na verdade era muito lesa nesse assunto, né? E nem de ninguém, nunca teve um acompanhamento para dizer o que era necessário para ter. E como eu era adolescente, acho que a gente não sabe de que necessidade precisamos de ter um acompanhamento, né? Qual que é o tipo de parto que você escolheu? O normal. O normal? Natural. O natural. Porque eu sempre tive curiosidade de saber das contrações. Sempre tive vontade, interesse. Então, o seu maior medo foi de não dar conta de ter o parto, de fazer o parto normal, ou de não dar conta de cuidar da criança? De cuidar da criança, por ser o primeiro filho. Eu acho que desenvolver a capacidade de conversar com a equipe e com a família. Isso que eu mais peço, não só para a doula, mas para as outras classes de cuidadores, né, que aprendam a conversar. Né, porque conversando você explica o seu papel, conversando você escuta o que o outro precisa, conversando você tenta recuar em alguns momentos que você acha que se você avançar um pouquinho não vai ser bom. E sempre tentar desenvolver esse raciocínio de que qual é a conduta que lesa menos, qual é a conduta que vai cuidar melhor. Né? Porque às vezes empoderar a mãe para discutir uma situação clínica é fazer um mal para ela. Às vezes a gente já teve isso aqui, por exemplo, uma doula dizer para uma mãe, você não conta que você está sentindo tal coisa para o doutor, senão ele vai fazer uma desnecessária em você. Então é um tipo de fala que eu acho que não cabe, né? Então, e cada um respeita muito o papel, né? A mãe é a mãe, a avó é a avó, né? A parturiente está ali, né? E o médico também está ali. E tentar essa conversa amigável com o médico, que está ali também tentando fazer o melhor dele. Sim, a gente reavalia, né? A gente reavalia, algumas eu capturo para cá para fazer o follow-up. Tem uma adolescente que é um lugar onde costumeiramente elas vão, mas algumas que ficam numa relação muito próxima comigo, eu deixo elas comigo aqui. Então tem umas que são queridinhas minhas e ficam aqui, né? Até elas não querem ir para o adolescente. Algumas são mais maduras, que eu acho que nem combinariam de ir no adolescente. A gente tem uma reunião ao final da gestação que a gente informa sobre a importância do aleitamento, fala sobre o trabalho de parto e sobre a consulta de puerpério. E já entra com a parte de planejamento familiar para que elas possam escolher um método anticoncepcional na consulta da revisão de parto.
vínculo, eu não sei como te explicar isso, né? É profissão, é trabalho, mas é gente encontrando com gente. Elas são eternas nas nossas vidas, né? E eu acho que é muito isso que vocês estão trazendo, essa possibilidade de fazer um vínculo afetivo. É profissional? Mas é afetivo. Você ali presente no afeto, no momento importantíssimo na vida de uma pessoa. Isso faz uma diferença absurda.